Oi meninas, vamos falar sobre alimentação inflamatória. O que é isso? Que a gente fala tanto que os vilões são glúten e leite, e daí eu vejo pelas perguntas e pelos comentários que muitas vezes muita gente parece não entender exatamente o que é isso. Bom, gente, lembrando que eu sou esteticista, mas como não tem como dissociar a estética de saúde, a gente acaba estudando muito. E quando a gente fala em estética integrativa, muitas vezes no próprio atendimento à distância, onde eu analiso a pessoa de forma integrativa através do preenchimento de ficha da anamnese e tudo mais, a gente acaba percebendo que as causas estão diretamente ligadas à alimentação, tá? E não é raro fatores alimentares, principalmente inflamatórios, estarem diretamente ligados aos problemas de pele, principalmente quando se trata de acne, dermatite, rosácea, está diretamente ligado. Então, não adianta, a gente acaba estudando isso. E eu acompanho muitos médicos, nutricionistas, aqueles, claro, que compactuam das mesmas ideias, né? Da mesma ideia, principalmente de enxergar a pessoa de forma integrativa, que nada mais é também que tentar descobrir qual é a causa do problema e combater a causa. Porque o que ocorre? Um remédio, ele só remedia o problema. Se você não detectar a causa e combater a causa, o remédio só vem a remediar. Não que ele seja totalmente vilão, tem situações e situações. Mas, normalmente, os problemas crônicos não se resolvem com remédio. Muito pelo contrário, você acaba piorando o quadro. Então, quando a gente fala alimentação, a alimentação é tudo, gente. Tá? Ela é tudo. Depende da alimentação para você ter saúde, depende da alimentação, consequentemente, para você ter uma pele bonita, jovial, com uma aparência saudável. Tá, e daí quando a gente fala em alimentação inflamatória, a gente fala principalmente do leite e do glúten. Por quê? Porque o leite, por exemplo, contém uma molécula grande que é a caseína. O pessoal fala muito em lactose. A lactose é o açúcar do leite. Ok, né? Açúcar não é bem-vindo de forma alguma, ok. Mas as pessoas esquecem de falar que a proteína do leite, a caseína, ela é de difícil digestão. Por isso que gera tantos problemas. Ah, mas Gisele, eu tomo leite e não tenho problema algum. Alguma não é de fácil digestão. Algum problema está te trazendo, mesmo que você não esteja observando. O problema é que muitas vezes as pessoas acham que qualquer desconforto, seja gases, seja uma dor de cabeça, seja uma dor articular, que é normal. Ah, eu tô ficando velha. Ah, eu tenho dor de cabeça. Toma um remedinho e passa. Gente, não é normal. É sempre um sinal de que algo não está bem no seu organismo. E normalmente tem a ver com algo que você está ingerindo, tá? Por isso que a gente tem que observar. Então, quando a gente fala da caseína, do leite, ela é de difícil digestão. Quando você é jovem, o teu organismo todo está trabalhando bem. Você é jovem, né? Não é só o rosto que é jovem, sem rugas. Os órgãos, né? Tá tudo trabalhando a toda, né? Você é mais jovem. Com o passar dos anos, que você vai envelhecendo, e principalmente quando você não tem bons hábitos, que você acaba envelhecendo mais rapidamente, já não é tão legal assim. E daí começam a aparecer os problemas. Há problemas que não aparecia alguns anos atrás começam a aparecer. Daí você começa a sentir mais desconforto, uma dor de cabeça ali, outra cá, alguma dor, todos os itens, né, que tem a ver com inflamação. Então, queira ou não, leite e derivados são vilões. Da mesma forma, a gente fala do glúten. O glúten presente também onde tem farinha de trigo, que massas, pães, também é uma molécula grande de difícil digestão. Então, o organismo tem que trabalhar muito para digerir. E com o tempo tende a ter mais dificuldades. Então, quando eu publico alguma coisa, inclusive faço questão de informações que não são diretamente ligadas à minha formação, de compartilhar de outros profissionais que eu admiro, né? Como eu costumo recomendar muito
compartilhar muito do Dr. Juliano Pimentel, ele fala muito, né, do glúten do leite, Dr. Vitor Sorrentino, do Dr. Barak, enfim, tem vários médicos que eu admiro muito, que são dessa linha, né, de cuidar da alimentação, que a alimentação é a base de tudo. Então eu aprendo muito com eles e quando eu vejo que tem algum assunto bem importante, eu compartilho com vocês, para vocês terem uma noção. Mas daí, às vezes o pessoal vai pro radicalismo. Ah, então não tem mais o que comer? Tem gente que fica brava mesmo. Gente, são informações importantes, tá? Que eu estou compartilhando com vocês porque é importante saber. Cortar totalmente, sinceramente, eu até sou contra, tá? Mas sim, precisa reduzir bastante o consumo. Estamos falando do leite, do açúcar e pães, massas, né? Tudo que vai glúten, porque é de difícil digestão. Então, vai cortar 100%? Se você não tem uma alergia importante, não precisa cortar 100%. Vai fazendo essas trocas aos poucos, tá? Substitua o pão por um pão integral, o leite por um leite de vegetal. Vai tentando fazer algumas substituições, mas praticamente é muito difícil você cortar 100%, até porque, né, você às vezes come fora, ou vai numa festa, ou outra, então fica difícil. Mas você tomando consciência daquilo que a gente chama de inflamatório, você começa a saber, pô, isso aqui tem limites. O problema que eu vejo na prática é que tem muita gente que praticamente a alimentação é 100% inflamatória. Não só contendo leite, glúten a rodo, como também muito produto industrializado, que também contém aditivos químicos que entram no organismo como uma espécie de algo alergênico, algo estranho ao organismo. Então, o que eu, Gisele, faço comigo? E recomendo equilíbrio. Se você não tem algum desconforto muito ou alguma inflamação muito intensa com indicação médica, né, de cortar algum alimento, aqueles que você sabe que não fazem bem, corte o máximo possível, mas não 100%. Até porque eu já vi muitos casos de pessoa que cortou 100% e ficou 100% limpa, e quando teve contato com um pouquinho daquele alimento, acabou desenvolvendo uma alergia muito intensa, porque o organismo ficou tão limpo que ele já não aceita mais aquilo. Então, não precisa os extremismos, mas também você não pode almoçar, tomar café, almoçar e jantar e só ter massa na tua alimentação. Leite e massa, porque tem muita gente que a alimentação é riquíssima em carboidrato, não tem nada de nutritivo, só caloria vazia, isso tem muito. Então eu procuro aqui conscientizar vocês para que vocês façam boas escolhas. O açúcar, gente, o açúcar, se puder cortar 100%, tá tudo bem, não vai fazer falta nenhuma. É realmente um veneno e é extremamente viciante. O cérebro adora, né? E tende a viciar. Fizeram até sobre uma pesquisa que fizeram com ratinhos e compararam a cocaína com açúcar. Os ratinhos se viciaram no açúcar e não na cocaína. Então, realmente, essa necessidade diária do açúcar é um vício, de fato, é um vício. E eu não acredito que vícios se combatam assim, cortando radicalmente. Claro, tem pessoas que tomam decisões firmes, vão lá, eu não vou mais, não vou mais fumar, não vou mais comer açúcar. Tem gente que consegue, mas na prática eu vejo isso é muito difícil. Por isso meu conselho de cortando aos poucos. Toma consciência daquilo que não é saudável e vá diminuindo o consumo. Não fala para cortar. Gente, eu também adoro um doce. E acho sinceramente que você passar vontade faz tão mal quanto deixar de comer. Mas você tendo consciência, você vai fazer boas escolhas. Você vai saber que você vai comer aquele doce quando você realmente está com vontade, daí vai valer a pena. E também não vai ficar comendo doce toda hora. Enfim, ou vai reduzindo aos pouquinhos, né? Ao ponto de você não sentir mais tanta necessidade. Quando eu tive os meus filhos, eu sempre fui uma chocólatra e a minha filha tinha muita cólica. E nitidamente, gente, eu fiz testes, era eu comer um chocolatinho
e a menina gritava de dor. Era nítido que era o chocolate ou outro, mas o chocolate eu fiz o teste de todas as formas e realmente deu a perceber que dava cólica nela. Aí eu resolvi, claro, que mãe não faz para um filho, né? Eu realmente fiquei sem chocolate. Eu chegava ao ponto de lá cheirar o chocolate. Porque eu tinha umas trufas, né, para servir para as visitas, né, que meninas normalmente têm essa cultura de servir trufas de chocolate. Eu tinha aquelas trufas que eu encomendava maravilhosas para servir para as visitas. Eu chegava ao ponto de cheirar e não comer. Então você veja que é um vício mesmo. E só que eu fiquei um tempo enquanto estava aumentando minha filha sem o chocolate. E depois o chocolate começou a ficar sem graça. Quando eu podia comer, voltei a comer aos poucos. Já não tinha mais aquela necessidade, porque eu desintoxiquei meu organismo. E também um pouquinho já me satisfazia. E o chocolate muito doce já não caía bem no paladar. Então, é legal a gente ter conhecimento, e é esse o meu objetivo aqui, compartilhar com vocês conhecimento para que vocês tenham noção e para vocês possam fazer boas escolhas. O ideal, gente, é sempre o equilíbrio, tá? Sempre equilíbrio. A alimentação, em grande parte, ela tem que ser saudável. As exceções, ok, são exceções, mas a regra tem que ser equilíbrio. A regra tem que ser um prato o mais colorido possível. Que as cores são que proporcionam são os nutrientes, as verduras, os legumes que proporcionam a maior parte dos nutrientes. Então a gente tem que entender que a alimentação é a base da nossa saúde e a gente deve se preocupar. Não é base de prazer, é base de saúde. E o prazer pode ser momentâneo ou outro, né? Quando você realmente acha que vale a pena. Entende? Então, quando eu posto alguma coisa aqui, não levem pro extremo. Ah, tá, agora não tem mais o que comer. Ah, tá. Gente, desculpa, mas se a tua alimentação só tá rica em carboidratos e açúcar e leite e derivados, arrisco dizer que você está doente. Provavelmente você não está saudável, não. E importante dizer, ausência de doença não quer dizer que você é saudável, tá? Muitas vezes esses pequenos sinais de desconfortos é um sinal que algo não está te caindo bem. Se você não prestar atenção e tentar corrigir, isso se torna bem maior com o tempo. Daí é aquela coisa, chega uma hora, começa remédio para isso, remédio para aquilo e vira uma cascata e cadê a saúde? Complicado. Então, quando a gente fala de estética, eu vou falar também de saúde, eu também vou falar de alimentação. E, acima de tudo, eu sou a favor do equilíbrio, tá? Mas a atenção deve estar voltada à sua saúde, ao seu equilíbrio e aquilo que eu sempre falo, e por consequência, você vai ter uma pele bonita e saudável. Ok, meninas? Era esse o recado que eu queria dar para vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição. Combinado? Beijinhos.